Bíblia Sagrada. 2 Samuel. Capítulos 11 ao 20. Capítulo 11. Versículos 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, e seus servos, com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. 4. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. 6. Então, enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. 7. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. 8. Depois, disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. 9. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. 10. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então, disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? 11. Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas, Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei de eu entrar na minha casa, para comer e beber e para me deitar com minha mulher. Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. 12. Então, disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. 13. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por mão de Urias. 15. Escreveu na carta, dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. 16. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. 17. Saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. 18. Então, Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. 19. Deu ordem ao mensageiro, dizendo, se, ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, 20. Suceder que ele se encolerize e te diga, por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? 21. Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele, do muro, um pedaço de uma corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então, dirás, também morreu teu servo Urias, o heteu. 22. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. 23. Disse o mensageiro a Davi, na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. 24. Então, os flecheiros, do alto do muro, atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. 25. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele, intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu, anima a Joabe. 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela pranteou. 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Capítulo 12. Versículos 1.
o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. 2. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. 3. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha. 4. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. 5. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. 6. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. 7. Então, disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. 8. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços e também te dei a casa de Israel e de Judá, e, se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. 11. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. 13. Então, disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. 14. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. 15. Então, Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. 16. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, vindo, passou a noite prostrado em terra. 17. Então, os anciãos da sua casa se achegaram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. 18. Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. 19. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança. Eles responderam: morreu. 20. Então, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou, depois, veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele, e ele comeu. 21. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. 22. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e continuará viva a criança. 23. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. 24. Então, Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela, teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. 25. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. 26. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. 27. Então, mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. 28.
Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. 29. Reuniu, pois, Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. 30. Tirou a coroa da cabeça do seu rei, o peso da coroa era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. 31. Trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar a serras, e a picaretas, e a machados de ferro, e em fornos de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Capítulo 13. Versículos 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Anon, filho de Davi, se enamorou dela. 2. Angustiou-se Anon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. 3. Tinha, porém, Anon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. 4. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não mordirás. Então, lhe disse Anon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. 5. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente, quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois, vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. 6. Deitou-se, pois, Anon e fingiu-se doente, vindo o rei visitá-lo, Anon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. 7. Então, Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Anon, teu irmão, e faze-lhe comida. 8. Foi Tamar à casa de Anon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. 9. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Anon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. 10. Então, disse Anon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Anon, seu irmão, à câmara. 11. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. 12. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. 13. Porque, aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. 14. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. 15. Depois, Anon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Anon: levanta-te, vai-te embora. 16. Então, ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. 17. Chamou a seu moço, que o servia, e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. 18. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. 19. Então, Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. 20. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Anon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. 21. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. 22. Porém Absalão não falou com Anon nem mal nem bem, porque odiava Anon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. 23. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. 24.
foi ter Absalão com o rei e disse: Eis que teu servo faz a tosquia, peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. 25. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo, o abençoou. 26. Então, disse Absalão: Se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Hanun, meu irmão. Porém o rei lhe disse: Para que iria ele contigo? 27. Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Hanun e todos os filhos do rei. 28. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Hanun estiver alegre de vinho, e eu vos disser: Feri a Hanun, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena. Sede fortes e valentes. 29. E os moços de Absalão fizeram a Hanun como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo, e fugiram. 30. Iam eles ainda de caminho, quando chegou a notícia Davi: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. 31. Então, o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. 32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Hanun, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Hanun. 33. Não meta, pois, agora, na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Hanun. 34. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. 35. Então, disse Jonadab ao rei: Eis aí vêm os filhos do rei, segundo a palavra de teu servo. Assim sucedeu. 36. Mal acabara de falar, chegavam os filhos do rei, levantando a voz, choraram, também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. 37. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava seu filho todos os dias. 38. Assim, Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. 39. Então, o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Hanun, que era morto. Capítulo 14. Versículos 1. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão. 2. Mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: Finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com alicerce como mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. 3. Apresenta-te ao rei e fala-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. 4. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei, e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra, e disse: Salva-me, ó rei. 5. Perguntou-lhe o rei: Que tens? Ela respondeu: Ah, sou mulher viúva, morreu meu marido. 6. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse, um feriu ao outro e o matou. 7. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, em vingança da vida de quem ele matou e para que destruamos também o herdeiro. Assim, apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido homem, nem sobrevivente na terra. 8. Disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu darei ordens a teu respeito. 9. Disse a mulher tecoíta ao rei: A culpa, ó rei, meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai, o rei, porém, e o seu trono sejam inocentes. 10. Disse o rei: Quem falar contra ti, traze-o a mim, e nunca mais te tocará. 11. Disse ela: Ora, lembra-te, ó rei, do Senhor, teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a matar e exterminem meu filho. Respondeu ele: Tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de teu filho. 12.
Então, disse a mulher, permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei, meu senhor. Disse ele, fala. 13. Prosseguiu a mulher, porque pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois, em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. 14. Porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra que já não se podem juntar, pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o balido não permaneça arrojado de sua presença. 15. Se vim, agora, falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, pois dizia tua serva, falarei ao rei, porventura, ele fará segundo a palavra da sua serva. 16. Porque o rei atenderá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. 17. Dizia mais a tua serva, seja, agora, a palavra do rei, meu senhor, para minha tranquilidade, porque, como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor, teu Deus, será contigo. 18. Então, respondeu o rei e disse à mulher, peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher, pois fale o rei, meu senhor. 19. Disse o rei, não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? Respondeu ela, tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo, quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem e foi ele quem ditou à tua serva todas estas palavras. 20. Para mudar o aspecto deste caso foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém sábio é meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. 21. Então, o rei disse a Joabe, atendi ao teu pedido, vai, pois, e traze o jovem Absalão. 22. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse, hoje, reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. 23. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. 24. Disse o rei, torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. 25. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão, da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. 26. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 siclos, segundo o peso real. 27. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, esta era mulher formosa à vista. 28. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei. 29. Mandou ele chamar a Joabe, para o enviar ao rei, porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. 30. Então, disse aos seus servos, vede ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, e de metei-lhe fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. 31. Então, Joabe se levantou, e foi à casa de Absalão, e lhe disse, por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? 32. Respondeu Absalão a Joabe, mandei chamar-te, dizendo, vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe, para que vim de Jesur. Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei, se há em mim alguma culpa, que me mate. 33. Então, Joabe foi ao rei e lhe disse. Chamou o rei Absalão, este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra, diante do rei. O rei beijou Absalão. Capítulo 15. Versículos 1. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. 2. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo. 3. Então, Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. 4.
dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. 5. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. 6. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo e, assim, ele furtava o coração dos homens de Israel. 7. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. 8. Porque, morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. 9. Então, lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. 10. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. 11. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. 13. Então, veio um mensageiro a Davi, dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. 14. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos, e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. 15. Então, os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo, quanto determinar o rei, nosso senhor. 16. Saiu o rei, e todos os de sua casa o seguiram, deixou, porém, o rei 10 concubinas, para cuidarem da casa. 17. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. 18. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. 19. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: porque irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. 20. Chegaste ontem, já te levaria eu, hoje, conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, faze voltar a teus irmãos contigo. E contigo sejam misericórdia e fidelidade. 21. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte seja para a vida, lá estará também o teu servo. 22. Então, disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim, passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. 23. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. 24. Eis que Abiatar subiu, e também Zadoque, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. 25. Então, disse o rei a Zadoque: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. 26. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. 27. Disse mais o rei a Zadoque, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. 28. Olhai que me demorarei nos vales do deserto até que me venham informações vossas. 29. Zadoque, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. 30. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. 31.
Então, fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. 32. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. 33. Disse-lhe Davi: Se fores comigo, ser-me-ás pesado. 34. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes, servo de teu pai, assim, agora, serei teu servo, dissipar-me-ás, então, o conselho de Aitofel. 35. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes. Todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei farás saber a esses sacerdotes. 36. Lá estão com ele seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar, por meio deles, me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes. 37. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Capítulo 16. Versículos 1. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e odre de vinho. 2. Perguntou o rei a Ziba: Que pretendes com isto? Respondeu Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão, para os moços comerem, o vinho, para beberem os cansados no deserto. 3. Então, disse o rei: Onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje, a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. 4. Então, disse o rei a Ziba: Teu é tudo, que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: Eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e amaldiçoando. 6. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. 7. Amaldiçoando, dizia Simei: Fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. 8. O Senhor te deu, agora, a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste, o Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão, este, agora, na tua desgraça, porque és homem de sangue. 9. Então, Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. 10. Respondeu o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois, se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim fizeste? 11. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda este benjamita? Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. 12. Talvez o Senhor olhará para minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. 13. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. 14. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. 15. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém, e, com ele, Aitofel. 16. Tendo-se apresentado Uzai, o arquita, amigo de Davi, Absalão, disse-lhe: Viva o rei, viva o rei. 17. Porém Absalão disse a Uzai: É assim a tua fidelidade para com o teu amigo Davi, porque não foste com o teu amigo. 18. Respondeu Uzai a Absalão: Não, mas aquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo, e todos os homens de Israel, a ele pertencerei e com ele ficarei. 19. Ainda mais, a quem serviria eu? Porventura, não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. 20. Então, disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. 21.
Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e, em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. 22. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. 23. O conselho que Aitofel dava, naqueles dias, era como resposta de Deus a uma consulta, tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Capítulo 17. Versículos 1. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei, e perseguirei Davi esta noite. 2. Assaltá-lo-ei, enquanto está cansado e frouxo de mãos, espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele, então, matarei apenas o rei. 3. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar, assim, todo o povo estará em paz. 4. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. 5. Disse, porém, Absalão: chamai, agora, a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. 6. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: desta maneira falou Aitofel, faremos segundo a sua palavra, se não, fala tu. 7. Então, disse Uzai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. 8. Continuou Uzai: bem conheces teu pai e seus homens, e sabes que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. 9. Eis que, agora, estará de espreita na alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. 10. Então, até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói e que homens valentes são os que estão com ele. 11. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna-te todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. 12. Então, iremos a ele em qualquer lugar em que se achar e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. 13. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. 14. Então, disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel. Pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. 15. Disse Uzai a Zadok e Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel Absalão aos anciãos de Israel, porém assim e assim aconselhei eu. 16. Agora, pois, mandai avisar depressa Davi, dizendo: não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa, sem demora, ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. 17. Estavam Jonatas e Aimás junto a Enrogel, e uma criada lhes dava aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. 18. Viu-os, porém, um moço e avisou a Absalão, porém ambos partiram logo, apressadamente, e entraram em casa de um homem, em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual disseram. 19. A mulher desse homem tomou uma coberta, e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela, assim, nada se soube. 20. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimás e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: já passaram o val das águas. Havendo-os procurado, sem os achar, voltaram para Jerusalém. 21. Mal se retiraram, saíram logo os dois do poço, e foram dar aviso a Davi, e lhe disseram: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vós outros. 22. Então, Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. 23.
Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. 24. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel. 25. Constituiu Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. 26. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. 27. Tendo Davi chegado a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Ludebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim. 28. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. 29. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Capítulo 18. Versículos 1. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. 2. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abisai, filho de Zeruia irmão de Joabe, e o outro terço sob o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo, eu também sairei convosco. 3. Respondeu, porém, o povo, não sairás, porque, se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. 4. Tornou-lhes Davi, o que vos agradar, isso farei. Pôs o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. 5. Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo, tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. 6. Saiu, pois, o povo ao campo, a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. 7. Ali, foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi, e, naquele mesmo dia, houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. 8. Porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque, naquele dia, consumiu mais gente do que a espada. 9. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi, entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo, que ele montava, passou adiante. 10. Vendo isto um homem, fez saber a Joabe e disse, vi Absalão pendurado num carvalho. 11. Então, disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber, viste? Porque logo não o feriste ali, derrubando por terra. E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. 12. Disse, porém, o homem a Joabe, ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo, guardai-me o jovem Absalão. 13. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. 14. Então, disse Joabe, não devo perder tempo, assim, contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. 15. Cercaram-no 10 jovens, que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão, e o mataram. 16. Então, tocou Joabe a trombeta, e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. 17. Levaram Absalão, e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras, todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. 18. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. 19. Então, disse Ahimaás, filho de Zadoque, deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos.
20. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás, hoje, o portador de novas, porém outro dia o serás, hoje, não darás a nova, porque é morto o filho do rei. 21. Disse Joabe ao etíope: Vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. 22. Prosseguiu Aimaas, filho de Zadoque, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: Para que, agora, correrias tu, meu filho, pois não terás recompensa das novas. 23. Seja o que for, tornou Aimaas: Correrei. Então, Joabe lhe disse: Corre. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou o etíope. 24. Davi estava sentado entre as duas portas da entrada, subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. 25. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: Se vens só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. 26. Viu a sentinela outro homem que corria, então, gritou para a porta e disse: Eis que vem outro homem correndo só. Então, disse o rei: Também este traz boas novas. 27. Disse mais a sentinela: Vejo correr do primeiro, parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadoque. Então, disse o rei: Este homem é de bem e trará boas novas. 28. Gritou Aimaas e disse ao rei: Paz. Inclinou-se ao rei, com o rosto em terra, e disse: Bendito seja o Senhor, teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. 29. Então, perguntou o rei: Vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas: Vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. 30. Disse o rei: Põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. 31. Chegou o etíope e disse: Boas novas ao rei, meu senhor. Hoje, o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. 32. Então, disse o rei ao etíope: Vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: Sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. 33. Então, o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e, andando, dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Capítulo 19. Versículos 1. Disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. 2. Então, a vitória se tornou, naquele mesmo dia, em luto para todo o povo, porque, naquele dia, o povo ouvira dizer: O rei está de luto por causa de seu filho. 3. Naquele mesmo dia, entrou o povo às furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. 4. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. 5. Então, Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: Hoje, envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram, hoje, a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e de tuas concubinas. 6. Amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque, hoje, dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo, agora, que, se Absalão vivesse e todos nós, hoje, fôssemos mortos, então, estarias contente. 7. Levanta-te, agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. 8. Então, o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. 9. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus e, agora, fugiu da terra por causa de Absalão. 10. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja, agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei?
11. Então, o rei Davi mandou dizer a Zadoc e Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei, até a sua casa. 12. Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne, porque, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei. 13. Dizei a Amasa: não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército, em lugar de Joabe. 14. Com isto moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: volta, ó rei, tu e todos os teus servos. 15. Então, o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal, para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. 16. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. 17. E, com ele, 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. 18. E o atravessaram, para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então, Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão. 19. E lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração. 20. Porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei, por isso, sou o primeiro que, de toda a casa de José, desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. 21. Então, respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor. 22. Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que, hoje, me sejais adversários? Morreria alguém, hoje, em Israel? Pois não sei eu que, hoje, novamente sou o rei sobre Israel? 23. Então, disse o rei a Simei: não morrerás. E lhe jurou. 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até ao dia em que voltou em paz. 25. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? 26. Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. 27. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor, porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, faze, pois, o que melhor te parecer. 28. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor, contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa, que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? 29. Respondeu-lhe o rei: porque ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. 30. Disse Mefibosete ao rei: fique ele, muito embora, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar até o outro lado. 32. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, ele sustentara o rei quando este estava em Manaim, porque era homem muito rico. 33. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo, e te sustentarei em Jerusalém. 34. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 35. 80 anos tenho hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? 36. Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão, porque há de me retribuir o rei com tal recompensa. 37.
deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe, mas eis aí o teu servo Quimã, passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer. 38. Respondeu o rei, Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado e tudo, quanto desejares de mim eu te farei. 39. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão e passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para sua casa. 40. Dali, passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. 41. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram, porque te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei, e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles. 42. Então, responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel, porque o rei é nosso parente, porque, pois, vos irais por isso? Porventura, comemos à custa do rei ou nos deu algum presente? 43. Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram, 10 tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que a vós outros, porque, pois, fizestes pouco caso de nós. Não foi a nossa palavra a primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Capítulo 20, versículos 1. Então, se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse, não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para as suas tendas, ó Israel. 2. Então, todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri, porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. 3. Vindo, pois, Davi para sua casa, a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas, que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia, e as sustentou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até ao dia em que morreram, vivendo como viúvas. 4. Disse o rei Amasa, convoca-me, para dentro de 3 dias, os homens de Judá e apresenta-te aqui. 5. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. 6. Então, disse Davi a Abisai, mais mal, agora, nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. 7. Então, o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes, estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. 8. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles, trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha, adiantando-se ele, fez cair a espada. 9. Disse Joabe a Amasa, vais bem, meu irmão? E, com a mão direita, lhe pegou a barba, para o beijar. 10. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas, não o feriu segunda vez, e morreu. Então, Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. 11. Mas um, dentre os moços de Joabe, parou junto de Amasa e disse, quem está do lado de Joabe é por Davi, siga a Joabe. 12. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho, vendo o moço que todo o povo parava, desviou Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. 13. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe, para perseguirem Seba, filho de Bicri. 14. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. 15. Vieram Joabe e os homens, e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro, e todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. 16. Então, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade, ouve, ouve, dizei a Joabe, chega-te cá, para que eu fale contigo. 17.
Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu Joabe? Respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. Disse ele: Ouço. 18. Então, disse ela, antigamente, se costumava dizer, peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. 19. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel, porque, pois, devorarias a herança do Senhor. 20. Respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu devore e destrua. 21. A coisa não é assim, porém um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi: Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então, disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. 22. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então, tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém, a ter com o rei. 23. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, da guarda real. 24. Adorão, dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados, Josafá, filho de Ailude, era o cronista. 25. Seva, o escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes. 26. E também Ira, o Jairita, era ministro de Davi.